Senhor me confiou. E eu creio que vai ser bênção para a sua vida e para a minha vida também. E hoje eu tenho uma convidada especial, que é a nossa querida Thaíse Fernandes, empreendedora, influenciadora e escritora. E também mãe, esposa, e sempre está aqui para nos ajudar. E ela também faz um trabalho maravilhoso no grupo Sobre Tons e também no grupo Leão da Tribo de Judá, que hoje nós estamos com 220 mulheres e todas as terças a Thaíse coloca ali uma palavrinha da saúde emocional e que todas gostam e fazem toda a diferença da vida delas. E eu gostaria agora que você conhecesse aqui a minha amiguinha Thaíse Fernandes. Seja muito bem-vinda, Thaíse. Obrigada. Eu te agradeço por ter aceitado o convite de prontidão e é uma bênção, sabe? Nós sabemos um pouquinho da vida dela e a sabedoria da saúde emocional, que eu acho isso muito importante dentro da palavra de Deus. Verdade. Fala um pouquinho da sua vida pra gente. Primeiramente, obrigada, Maria Célia, pelo convite, por estar aqui, né, com essa audiência. E é uma jornada, né? É uma jornada. Estar aqui, de fato, não é de repente, não é de uma hora para outra, mas essa trilha que você falou, né, de empreendedora, de esposa, de mãe, né, de escritora, é algo quando a gente se dispõe o coração ao Senhor, né, de querer fazer. Eu, na verdade, assim, eu trabalhei no banco durante 14 anos, então eu trabalhei fora, minhas filhas eram pequenas, aí na adolescência eu fiquei em casa e aí eu fui empreender, né? E não é fácil empreender, né? Ainda mais quando a gente trabalha o tempo todo assim. Sim. E só que eu tenho aquela parte, eu gosto de artes, eu gosto de desenhar, de trabalho manual, artesanato. Então eu comecei a empreender fazendo chinelos, fazendo bordados, fazendo bijuterias. E fui. Até que em 2017 eu encontrei um caminho que eu falo, agora eu me encontrei, que foi o desenvolvimento pessoal. Eu tive a minha formação de coach, né? Eu não sei se você deve até conhecer a Orlane Drummond. Sim. Então eu me formei com ela, com o Instituto. E nessa formação, para mim foi um divisor de águas. Que aí foi onde, de fato, eu falei, agora sim, sei onde estou e sei o que eu quero, né? Que foi esse mergulho no desenvolvimento pessoal. Escrevi um livro, né? Escrevi um livro na pandemia e agora também sou como empreendedora. Depois da parte de desenvolvimento pessoal, eu passei também a atender as pessoas, né? No individualmente, onde eu ajudo as pessoas a vencerem a depressão, porque no meu livro eu falo muito sobre isso, né? Ajudo as pessoas. Mas também tem a parte agora profissional, porque é interessante quando a gente entra neste mundo, né? E a gente fica ali, né? O que é missão, o que é profissão, sabe? Aquela coisa de você. Sim, quando você começa a empreender, já passou por isso, né? Eu acho que a maioria das mulheradas já passam por isso, né? De saber fazer essa separação. E aí eu comecei também a trazer essa parte do desenvolvimento pessoal também agora para empresas. Então agora eu estou me especializando também em atendimento de empresas, né? Da liderança ali, na formação da equipe. Legal. Porque depois da pandemia, muitas pessoas ficaram doentes, né, Maria? E assim, uma empresa, ela existe, mas ela é um CNPJ, mas feita de CPF, de pessoas. Sim. E se a pessoa que está ali trabalhando, ela não está bem, né, com a saúde mental, também acaba ali, ela não estando bem, a empresa também acaba não ficando bem. Não tem produção, né? Então eu vi que é um campo, né, essa da saúde mental, do desenvolvimento humano, que eu posso trabalhar no individual com a pessoa, como também trabalhar com empresas. Então tem sido essa minha jornada. E empreender não é fácil, né? Não. Então a gente, mas aos pouquinhos a gente vai indo. Sim, eu acho que isso é uma coisa assim, sabe, que vale a pena a gente se lançar, né? Os desafios. Os desafios. Eu amo os desafios, porque eu acho que os desafios, quando a gente consegue, a gente se sente assim,
valorizada, né? É Nós verdade. mesmos, Aham. né? Nós temos os dons e os talentos que Deus Deus nos deu, né? né? Eu acho que essa é a hora da gente usar, que às vezes a gente quer usar só no ministério, Sim, mas não, é no trabalho, é na profissão. é verdade. Então, quando a gente consegue unir aquilo que realmente é a nossa essência de quem somos com a nossa profissão, nossa, isso é maravilhoso. Agora, o que eu gosto muito também da Daís é do seu canal também, Sim. que é maravilhoso, que é Evas Além do Jardim. E Maravilhoso. Uns textos assim que ela coloca uma voz assim bem suave, que é muito gostoso pra gente ouvir à noite, sabe? Quando você tá assim descansando. Fala um pouquinho desse trabalho seu maravilhoso. falo sim. O canal Evas Além do Jardim, ele nasceu exatamente nessa minha nessa questão de entrar na internet, né, e qual mensagem levar, né? Aí às vezes a gente entra pensando em trabalho, aí a gente entra pensando em ministério, e a gente fica aquela guerra interna, né? Sim. E aí as coisas vão se estruturando. E quando o sonho vem de Deus, ele vai dando a direção de cada coisa, né? E o Evas Além do Jardim nasceu exatamente para alcançar mulheres, né? Para alcançar mulheres, no resgate da identidade, da essência da mulher. Sim. Né? Então, a gente fala Evas Além do Jardim, por quê? Porque somos todas Evas, né? Às vezes Sim. queremos ser já Maria, queremos ser Ana, É nós temos que lembrar que somos, né, Eva. verdade, somos Eva. Somos Evas, e aí precisamos ser trabalhadas, tratadas, curadas. Então, o canal vem exatamente nessa intenção de resgatar a essência da mulher, ainda mais as mulheres hoje em dia, né, que trabalham fora, tem casa, enfim, tem o marido, tem o ministério também da igreja, e Sim. acabam se perdendo um pouco na jornada, né, verdade. da essência de quem Sim. realmente são. Sim, E é muito importante resgatar isso nas mulheres. é verdade. Porque Deus quer levantar muitas mulheres. É. E para isso elas precisam ser curadas. Sim. E o canal está aí também como esse canal, uma fonte de cura, né? Uma Isso. saúde emocional. Exato. Vale a pena, viu? E me diz um pouquinho sobre essa cartilha, que eu acho que, sim, sabe, é um livro, mas é uma verdadeira cartilha. É uma cartilha. É uma cartilha linguagem de como simples. uma linguagem simples, uma letra que é fácil de se entender, Sim. grandinha, sabe? Que a gente vai Pensei chegando em uma hora tudo. que estica muito, né? Daí, mas isso é normal, né? Isso faz Sim. parte da idade. Exato. E me conta um pouquinho como surgiu, né? Que você teve esse sentimento de escrever esse livro, né? Que você passou por essa depressão. Fala um pouquinho pra gente. Olha, a depressão eu passei na minha adolescência. Já não é uma fase muito fácil de se viver, né? Que é aquela transição de infância, enfim. Já temos as nossas crises. Então foi logo depois, 2 anos após a separação dos meus pais. Uma coisa que eu falo no livro, que depressão não é algo que acontece de repente com você. Sim. É o acúmulo, né, de transtornos, de traumas, na verdade, né? De tristezas profundas que você vive na vida e você não trata, você não cura. Mas quando eu passei pela depressão, eu sempre tive comigo que ia servir para alguma coisa, que eu questionava a Deus. Maria, sério, você teve depressão, então acho que você de repente sabe do sentimento que eu vou falar agora. A pior coisa que tem na depressão é aquele sentimento de vazio, de que Deus está distante. Às vezes aquela sensação de Deus, cadê o Senhor? Não está me vendo aqui? É verdade. Então eu converso com muitas pessoas com depressão. A minha filha teve depressão, né? Sim. Então eu sou aquela que passou pela depressão e também conviveu com quem está com depressão. Sim. E pelo fato de eu ter convivido também com quem está com depressão, eu pude escrever também no livro a Fórmula Amor, que nasceu exatamente na pandemia, e o livro nasceu na pandemia. Nasceu exatamente na pandemia, com um grupo, né, de amigos das minhas filhas, que um deles tinha a mãe com depressão em casa, e pandemia, imagina, todo mundo dentro de casa, né? E de verdade, não é fácil conviver com quem está com depressão. Porque às vezes a gente que está com a depressão ali, nem a gente se suporta, que dirá o outro nos suportar, né? Nos entender. Então, de fato, é algo que as pessoas precisam ter consciência Sim. de que precisa aprender a fazer isso. Porque isso é saudável tanto para ajudar quem está com a depressão e também como convívio em casa familiar, né? E quando eles me pediram sobre isso, como conviver com quem está com depressão, então a primeira parte do livro que nasceu foi essa. Que eu escrevi para esses jovens, aí a gente fez um online, né, um Zoom lá, que aí eu pude falar para eles.
E quando eu comecei a escrever, foi tão lindo, porque Deus foi me trazendo à memória essa minha fase da depressão na minha adolescência. E eu digo pra você que foi uma das melhores fases da minha vida, a adolescência, com a depressão. Porque literalmente eu senti, sabe, Deus me carregando. Você já ouviu aquele poema Pegadas na Areia? Sim. Que a pessoa olha pra trás, vê só ela pegar, tá vendo? Eu tava sozinha. Eu falei, não, você tava no meu colo, eu te carreguei no colo. Verdade. Então eu quero dizer aqui pra quem está passando pela depressão. Porque sim, existe o estado depressivo que todos nós passamos. Sim. Né? Estado depressivo é quando você perde um trabalho, quando você perde uma pessoa querida, um luto, está vivenciando um luto. São estados depressivos. Uma notícia ruim. Agora, o transtorno da depressão já é a doença em si. Precisa ser tratado, precisa buscar ajuda. Sim. Então, lá atrás, na minha adolescência, eu busquei ajuda. Meu pai me levou para fazer tratamento, tomei remédio, fiz tratamento. E aí entrou o espiritual. Então eu posso dizer pra você, Maria Célia, que eu fui curada da depressão na minha adolescência e eu nunca mais tive recaída. Glória a Deus. Porque as pessoas falam, mas depressão sempre tem. Volta, né? Isso. Mas eu acho que também... Mas quando a gente se posiciona e a gente sente que é algo de fato espiritual, sabe? É algo assim, eu não tô dizendo que a depressão é espiritual, tá, gente? Não é isso que eu estou dizendo. Mas que a nossa espiritualidade, a gente desenvolvendo a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, nos ajuda muito a vencer a depressão. E é o que eu trato no livro. É verdade. Eu trato exatamente isso. E aí eu trouxe um princípio, um segredo e 7 passos no livro, né? Que aí Deus foi me trazendo à memória toda a minha jornada. E aí eu fui vendo que, nossa, foi o Espírito Santo que me ensinou a fazer isso, que me conduziu a fazer isso. E hoje eu tô aqui ensinando as pessoas. Então eu vejo, e lá atrás, eu lembro na minha adolescência, que eu até comentei uma vez com os amigos, eles riram na minha cara. Eu falava, um dia eu vou escrever um livro. Sabe aquela coisa assim de adolescente, né? Você tá ali, eu vou escrever um livro. Vai escrever livro lá. Aí eu escrevi. Muito bom, vale Mas a com pena. propósito, Vale a pena, né? É muito bom. E esse livro eu escrevi exatamente para alcançar muitas pessoas e eu espero que você que está aí, né, seja alcançado também com essa leitura. Isso mesmo. E vencer aí a depressão. E vencer, nós vencemos a depressão através do poder do Espírito Santo, né? É verdade. Porque não é fácil. Quantas pessoas já não teve depressão e sabem, né? Tem o tratamento, tem o remédio necessário, faça o tratamento. A proposta do livro é una ao tratamento. Tá tomando seu remédio que o médico mandou? Continue, mas inicie esse tratamento aqui, que é uma jornada também. É verdade. Laís, e o seu Instagram, que eu vejo que você faz uns videozinhos legais agora também. Fala aí para as pessoas os projetos, né? O que tem surgido. Isso me faz lembrar também, né, da minha infância, Maria Célia, que eu quero compartilhar aqui com vocês, para frisar algo. Que Deus, quando coloca um sonho no nosso coração, um desejo que arde, não importa a época que Ele colocou, a semente vai germinar, vai brotar, vai dar frutos. Nós precisamos crer nisso. É verdade. E quando eu era criança, a minha família não tinha assim, um poder aquisitivo, né? Então eu não tinha telefone em casa. Eu não fui daquelas famílias que tinham telefone fixo, né? Naquela época eram os telefones fixos. E eu tinha um desejo ardente quando eu era criança de ter um telefone apenas para ligar e falar, oh, Jesus te ama, e desligar o telefone. Isso ardia no meu peito, só que eu lamentava porque eu não tinha telefone. E também queria ter dinheiro para comprar selos, para mandar cartas. Eu escrevi muitas cartas na minha adolescência, mas na infância não, né? Porque eu não tinha dinheiro e aí eu queria comprar cartas para pôr o selo e enviar para as pessoas também uma carta dizendo Jesus te ama. E Deus me trouxe à memória isso alguns tempos atrás, quando eu lamentava aquilo que eu queria fazer e não tinha recursos para fazer. Aí Deus falou, olha hoje, olha a internet. É verdade, né? Internet. De uma forma gratuita, né? Às vezes tem alguns recursos que a gente precisa, mas olha aí, o que você está fazendo com isso? E aí, é mais ou menos aquilo que a gente estava conversando antes de iniciar aqui, me dê a liberdade de falar, né? Onde a gente se mete, às vezes, com cada coisa, né? Vai inventar, por que não vai viajar? Por que não vai curtir? Por que não fica em casa, né? A minha filha falou, mãe, por que você vai inventar essas coisas, mãe? Eu vou ter, só pensava em viajar, descansar. Não. Mas a gente não sabe, a gente fica aqui, olha... formigando, né? Mas quando Deus tem projetos, eu vou fazer, Deus, sabe, foi uma coisa assim, e pra mim tá sendo bom, porque eu vou conhecendo, né? Exatamente. Um pouco da sua vida, vou conhecer
tantos e também vou colocar um pouquinho da minha vida e isso Sim. vale a pena, né? Exatamente. E me diz, no seu Instagram, É @Daíse_FS. E aí, só para concluir, né, o que eu estava falando desse sonho de lá de trás, e aí a gente, né, aceita os projetos, a convocação do Senhor, diz o sim, e aí a gente então começa, né, essa jornada. E hoje eu tenho buscado falar também no meu Instagram, que aí é onde eu separo o profissional, né, da missão, do propósito da minha vida, né? Eu tenho falado muito sobre relacionamentos. Sim. É algo que Deus me impulsionou muito a falar este ano sobre relacionamentos e à luz da palavra de Deus. Sim. E eu voltei lá para Gênesis. Né? Eu vi hoje. O início de tudo. No leão, né? E como Deus tem me ensinado a se relacionar através da palavra dele. Amém. Espelhado, né? Primeiro porque nosso Deus é um Deus relacional. Ele já é trino, né? Já não é um só, já é trino. Sim, já se relaciona entre eles lá. E o quanto nós devemos aprender a nos relacionarmos. É verdade. Então, quando a gente entende que o meu relacionamento com Deus, esse é o essencial. Porque é esse que fundamenta os demais relacionamentos. Primeiro comigo e depois com o próximo. Sim. Às vezes a gente quer se relacionar tanto com o outro que se esquece, se anula, aí cria dependência emocional, cria carência, cria aquele monte de doenças, né, emocionais que a gente vê por aí, porque o outro está colocando tanta esperança no outro, mas se esquece do relacionamento com Cristo, que é o primordial. Então eu tenho falado sobre isso no meu Instagram. Sim. E a jornada tem sido essa, alcançar, é o que eu falo, estou no Instagram não para ter seguidores. Sim. Mas o desejo do coração é visualizações, levar a mensagem. Então, que alcance muitas pessoas com a mensagem que a gente carrega. E se vier seguidores, que sejam para se tornar seguidores de Cristo. É verdade. É isso. Glória a Deus por sua vida, viu? Amém. E eu te agradeço, né, por você estar aqui comigo. Eu que agradeço, Maria. E eu saber um pouquinho sobre a sua vida, né? Que a gente se fala, mas a gente não tem, assim, aquele tempo precioso, né? Sim. Por isso que vale a pena o Essência com Maria Célia, porque a gente fica sabendo um pouquinho, né? E a gente conta um pouquinho da vida da gente também. E eu quero te agradecer, viu, Daíse, por você dispor aqui, estar aqui conosco, falando um pouquinho da sua vida, ajudando as outras pessoas a caminharem também, né? E eu agradeço por você estar aqui.